O ataque traiçoeiro. Tudo começa em uma manhã que parecia comum. O ataque começou antes mesmo que muitos soldados americanos tivessem terminado o café da manhã. Às 7h48 do dia 7 de dezembro de 1941, o silêncio de Pearl Harbor foi rasgado por explosões, sirenes e aviões que ninguém esperava ver ali. Em poucos minutos, o que era considerado um porto seguro virou um campo de destroços em chamas. Navios afundavam, aviões eram destruídos ainda no chão, e homens corriam sem entender exatamente quem os atacava ou por quê. Esse momento mudaria para sempre a história do século XX. Pearl Harbor, o ataque japonês de 1941, não foi apenas uma operação militar ousada, foi um choque psicológico profundo para os Estados Unidos. O país que se via distante da guerra, protegido por oceanos e por sua própria confiança estratégica, foi atingido no coração do Pacífico. A sensação de surpresa foi total. Não havia declaração formal de guerra, não havia aviso claro, não havia preparação adequada. Apenas o impacto brutal da realidade. Para muitos americanos, a ideia de que o Japão ousaria atacar diretamente uma base naval dos Estados Unidos parecia improvável, quase impensável. Havia uma crença generalizada de que qualquer confronto no Pacífico seria limitado, gradual ou ao menos previsível. Pearl Harbor, no imaginário militar americano, era vista como um símbolo de poder e dissuasão, não como um alvo vulnerável. Essa percepção teve um preço alto. Enquanto bombas caíam e torpedos atingiam encouraçados, surgia imediatamente uma pergunta que ecoaria por décadas. Isso foi um ataque traiçoeiro? A palavra ganhou força nos discursos, nos jornais e na memória coletiva. Mas antes de aceitar essa definição, é preciso entender o contexto, as decisões e os erros que levaram a esse desfecho. A história de Pearl Harbor não é feita apenas de aviões japoneses e navios americanos. Ela começa muito antes, com tensões econômicas, decisões políticas e interpretações equivocadas de ambos os lados. Do ponto de vista japonês, o ataque não foi um ato impulsivo. Ele nasceu de um cálculo estratégico frio, moldado por anos de expansão imperial, embargos econômicos severos e a convicção de que um confronto com os Estados Unidos era inevitável. Para Tóquio, Pearl Harbor representava a chance de neutralizar rapidamente a frota do Pacífico e ganhar tempo para consolidar seu domínio na Ásia. O risco era enorme, mas a alternativa parecia ainda pior. Do lado americano, o cenário era outro. Havia alertas fragmentados, sinais dispersos e uma confiança excessiva de que, mesmo que o Japão atacasse, o alvo seria outro: Filipinas, Guam, talvez alguma base britânica. O Havaí parecia distante demais do alcance e da ousadia japonesa. Essa combinação de confiança, subestimação e ruído de informação criou o ambiente perfeito para a surpresa. Pearl Harbor, portanto, não foi apenas um ataque militar, foi um choque de percepções, um encontro violento entre planejamento meticuloso e despreparo psicológico. Ao longo deste vídeo, vamos entender por que os Estados Unidos foram surpreendidos, como o Japão planejou cada detalhe dessa ofensiva e, com base em fatos concretos, avaliar se o rótulo de ataque traiçoeiro faz jus ao que realmente aconteceu naquela manhã que mudou o rumo da guerra e do mundo. Antes das bombas caírem sobre Pearl Harbor, os Estados Unidos viviam uma contradição perigosa. O país sabia que o mundo estava em guerra, acompanhava o avanço do Japão na Ásia e entendia que um confronto era possível. Mas possibilidade não é o mesmo que certeza, e muito menos preparação real. A mentalidade dominante em Washington e no comando militar era clara. Se o Japão atacasse, faria isso de forma gradual e previsível. A lógica americana partia de uma ideia simples. O Japão era uma potência regional com recursos limitados e não se arriscaria a provocar diretamente os Estados Unidos em um golpe ousado demais. Essa crença moldou decisões estratégicas. A frota americana no Pacífico estava concentrada em Pearl Harbor justamente como forma de dissuasão. A ideia era mostrar força, não preparar-se para um ataque surpresa.
O Havaí era visto como uma fortaleza natural, distante do Japão e protegido pela vastidão do oceano. Para muitos estrategistas, era inconcebível que o Japão fosse capaz ou louco o suficiente para lançar um ataque aéreo de grande escala a mais de 6.000 quilômetros de distância. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi a forma como os Estados Unidos interpretaram as informações de inteligência. Nos meses que antecederam o ataque, havia sinais claros de tensão crescente. Diplomatas japoneses em Washington estavam sob vigilância. Mensagens criptografadas eram interceptadas. O famoso código japonês, conhecido como Purple, já havia sido parcialmente decifrado. Os americanos sabiam que algo estava para acontecer. Mas saber que algo vai acontecer não significa saber onde, quando ou como. Os relatórios de inteligência eram fragmentados, contraditórios e muitas vezes mal interpretados. Em vez de enxergar um quadro unificado, os analistas viam peças soltas. Alguns acreditavam que o alvo principal seriam as Filipinas, outras bases no Pacífico ou colônias europeias na Ásia. Pearl Harbor raramente aparecia como hipótese central. A própria geografia reforçava essa percepção. Para atacar o Havaí, o Japão precisaria deslocar uma enorme frota de porta-aviões sem ser detectada, cruzando um oceano patrulhado por forças americanas. Para muitos comandantes, isso parecia improvável demais para ser levado a sério. Esse foi o terceiro erro: subestimar a capacidade logística e estratégica japonesa. Além disso, havia um problema interno na estrutura militar americana: a falta de coordenação entre exército, marinha e inteligência. Informações cruciais não eram compartilhadas de forma eficiente. Alertas chegavam tarde, incompletos ou eram diluídos em burocracia. Em Pearl Harbor, os comandantes locais também compartilhavam da mesma confiança excessiva. A base estava preparada para sabotagem interna, não para um ataque aéreo massivo. Aviões eram estacionados lado a lado para evitar espionagem e infiltração, o que os tornava alvos perfeitos. Navios estavam ancorados em formação previsível. Defesas antiaéreas não estavam em alerta máximo. Tudo indicava que a ameaça não era imediata. Outro fator decisivo foi psicológico. Os Estados Unidos ainda não haviam entrado oficialmente na guerra. A opinião pública era dividida. Muitos americanos acreditavam que o país deveria permanecer isolado do conflito europeu e asiático. Esse clima político influenciava decisões militares. Preparar-se para uma guerra total contra o Japão significaria admitir publicamente que o conflito era inevitável. E isso não era conveniente. Assim, Pearl Harbor acabou se tornando uma vítima da própria lógica americana. O país confiava demais em sua posição geográfica, em sua superioridade industrial e na ideia de que o Japão não ousaria dar o primeiro golpe. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, o Japão observava cada movimento americano com atenção. Para os estrategistas japoneses, a presença da Frota do Pacífico em Pearl Harbor não era apenas um símbolo de poder, mas uma ameaça direta aos planos de expansão do Japão na Ásia. Eles sabiam que, se entrassem em guerra com os Estados Unidos, aquela frota seria o principal obstáculo. E, ironicamente, os americanos acreditavam que a própria presença dessa frota era suficiente para impedir qualquer ataque. O resultado foi uma combinação fatal de confiança excessiva, falhas de inteligência e interpretação equivocada das intenções japonesas. Quando os radares detectaram os primeiros aviões na manhã de 7 de dezembro, muitos acreditavam que se tratava de aeronaves americanas retornando de treinamento. Quando as primeiras bombas explodiram, já era tarde demais. Pearl Harbor revelou algo que os Estados Unidos demoraram a perceber. Guerras modernas não são anunciadas de forma clara e previsível. Elas são preparadas em silêncio, planejadas com frieza e executadas no momento em que o inimigo menos espera. E foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã. A pergunta que permanece é: os Estados Unidos foram apenas vítimas de um ataque inesperado ou ajudaram, com seus próprios erros, a tornar possível o que depois seria chamado de o ataque traiçoeiro? Para responder a isso, é preciso olhar agora para o outro lado da história: o Japão.
seus planos, seus cálculos e os motivos que o levaram a apostar tudo em um golpe tão arriscado quanto decisivo. Para entender Pearl Harbor, é necessário sair da perspectiva americana e observar o mundo pelos olhos do Japão em 1941. O ataque não nasceu de impulsividade ou fanatismo cego. Ele foi o resultado de anos de decisões estratégicas, pressões econômicas e uma convicção perigosa, a de que a guerra contra os Estados Unidos era inevitável. Desde o início da década de 1930, o Japão seguia um caminho agressivo de expansão territorial. A ocupação da Manchúria, a invasão da China e o avanço pelo Sudeste Asiático tinham um objetivo central: garantir acesso a recursos naturais essenciais para manter sua máquina militar e industrial funcionando. O Japão não possuía petróleo em quantidade suficiente, nem rocha, nem ferro em abundância. Sem esses recursos, sua expansão e até sua sobrevivência como potência estava ameaçada. Os Estados Unidos sabiam disso. À medida que o Japão avançava pela Ásia, Washington respondeu com sanções econômicas cada vez mais duras. O embargo de petróleo foi o golpe mais severo. Em termos práticos, ele colocou o Japão diante de um relógio correndo. Sem petróleo, a frota japonesa teria poucos meses de operação antes de ficar paralisada. Para os líderes japoneses, isso não era apenas um problema econômico, era uma ameaça existencial. Nesse contexto, duas opções se apresentavam: recuar, abandonar a expansão territorial e aceitar a pressão americana, algo visto como humilhante e inaceitável, ou atacar, eliminando temporariamente a principal força capaz de impedir o avanço japonês no Pacífico. A escolha foi feita. O plano de atacar Pearl Harbor começou a tomar forma sob a liderança do almirante Isoroku Yamamoto. Yamamoto conhecia bem os Estados Unidos, havia estudado no país, compreendia sua capacidade industrial e sabia que em uma guerra longa o Japão dificilmente venceria. Justamente por isso, ele acreditava que a única chance japonesa seria um golpe devastador e imediato, capaz de chocar a sociedade americana e forçar uma negociação rápida. Pearl Harbor era o alvo perfeito. O plano japonês era ousado, complexo e extremamente arriscado. Nunca antes uma frota de porta-aviões havia sido usada dessa forma, atravessando o oceano em silêncio absoluto, mantendo comunicação mínima para evitar detecção. Se a frota fosse descoberta antes do ataque, o desastre seria total. Mesmo assim, o Japão apostou tudo. O ataque foi planejado nos mínimos detalhes. Pilotos treinaram durante meses para lançar torpedos em águas rasas, algo considerado impossível até então. Bombardeiros foram adaptados para maximizar danos a navios ancorados. Cada fase do ataque tinha tempo calculado, alvos definidos e funções específicas. Nada foi improvisado. A estratégia japonesa não se limitava à destruição física da frota americana. O objetivo psicológico era igualmente importante. O Japão queria demonstrar força, quebrar o moral americano e mostrar que nem mesmo o coração do poder naval dos Estados Unidos estava fora de alcance. Mas havia uma contradição fundamental no plano. Apesar de toda a precisão, o ataque partia de uma leitura equivocada da sociedade americana. Os líderes japoneses acreditavam que um golpe tão devastador poderia desencorajar os Estados Unidos, levando-os a negociar. Eles subestimaram a capacidade americana de transformar choque em mobilização total. Ainda assim, do ponto de vista japonês, a alternativa parecia pior. Sem petróleo, sem recursos e cercado por potências hostis, o Japão via o ataque como uma aposta desesperada, mas necessária. A questão da declaração de guerra é central quando se discute o caráter traiçoeiro do ataque. O plano japonês previa que a declaração fosse entregue aos Estados Unidos antes do início das hostilidades. No entanto, atrasos, falhas de comunicação e burocracia fizeram com que isso não acontecesse a tempo. Quando as bombas começaram a cair, os Estados Unidos ainda não haviam recebido qualquer aviso formal. E esse detalhe teve um impacto enorme na percepção histórica do ataque. Para os americanos, Pearl Harbor não foi apenas um ataque militar, mas uma quebra brutal de normas diplomáticas. Para o Japão foi um erro grave de execução, mas não necessariamente uma traição deliberada,
pelo menos segundo sua própria narrativa. Ainda assim, o resultado foi o mesmo. Pearl Harbor marcou o ponto de não retorno. Ao escolher esse caminho, o Japão garantiu que os Estados Unidos entrariam na guerra com uma determinação que poucos haviam previsto. O ataque, que deveria garantir tempo, acabou despertando um gigante industrial e militar. A estratégia japonesa foi brilhante em sua execução inicial, mas falha em sua compreensão das consequências. Ao neutralizar temporariamente a frota do Pacífico, o Japão acreditava ter comprado anos de vantagem. Na prática, havia comprado apenas meses, e ao custo de despertar uma reação que mudaria o equilíbrio global. Para entender completamente se Pearl Harbor foi ou não o ataque traiçoeiro, é preciso agora olhar para o que veio depois, as consequências imediatas, a resposta americana e como a história passou a julgar aquele domingo que mudou o curso da guerra no Pacífico. As consequências de Pearl Harbor foram imediatas e irreversíveis. Na manhã seguinte ao ataque, os Estados Unidos já não eram mais um observador cauteloso da guerra mundial. O choque se transformou em indignação e a indignação em mobilização total. Em poucas horas, o que antes dividia a opinião pública americana, agora unia o país em torno de um único sentimento: a necessidade de responder. No dia 8 de dezembro de 1941, o presidente Franklin D. Roosevelt discursou ao Congresso e descreveu o ataque como uma data que viverá na infâmia. Essa frase não foi escolhida ao acaso. Ela moldou a memória coletiva do evento e fixou para gerações futuras a ideia de que Pearl Harbor havia sido mais do que um ataque militar, havia sido um ato moralmente condenável. A declaração de guerra contra o Japão foi aprovada quase por unanimidade. Em questão de dias, Alemanha e Itália também declararam guerra aos Estados Unidos, selando definitivamente a entrada americana no conflito global. O ataque, que pretendia neutralizar os Estados Unidos, acabou produzindo exatamente o oposto. Despertou uma potência industrial e militar que entraria na guerra com uma determinação implacável. Do ponto de vista militar, os danos em Pearl Harbor foram graves, mas não decisivos. Muitos dos navios afundados foram posteriormente reparados e retornaram ao serviço. Os porta-aviões americanos, o verdadeiro coração da guerra naval moderna, não estavam em porto no momento do ataque. Isso mudaria completamente o curso do conflito no Pacífico. Mas o impacto psicológico foi profundo. Pearl Harbor destruiu a sensação de invulnerabilidade americana. Pela primeira vez desde o século XIX, o território dos Estados Unidos havia sido atacado diretamente por uma potência estrangeira. A distância geográfica, que antes parecia uma barreira intransponível, revelou-se uma ilusão perigosa. É nesse ponto que a pergunta central retorna com força total. Foi mesmo um ataque traiçoeiro? Do ponto de vista americano, a resposta sempre foi clara. O ataque ocorreu sem aviso formal, em um momento em que negociações diplomáticas ainda estavam em andamento. Para a sociedade americana, isso violava não apenas normas internacionais, mas expectativas básicas de conduta entre Estados-nação. O sentimento de traição não foi apenas retórico, ele refletia a experiência real de um país pego completamente desprevenido. Historicamente, no entanto, a análise precisa ser mais cuidadosa. O Japão não atacou por impulso. Havia uma lógica estratégica clara, ainda que falha. Havia uma expectativa, equivocada, de que o ataque forçaria os Estados Unidos a negociar. E havia, ao menos no papel, a intenção de entregar uma declaração de guerra antes do início das hostilidades, ainda que essa intenção tenha fracassado na prática. Isso significa que o ataque não foi traiçoeiro? Depende do critério adotado. Do ponto de vista estritamente militar, ataques surpresa sempre fizeram parte da guerra. Ao longo da história, nações buscaram vantagem atacando quando o inimigo menos esperava. Nesse sentido, Pearl Harbor não foi único, mas do ponto de vista político e diplomático, o ataque rompeu com expectativas fundamentais. As negociações em curso criavam a ilusão de que ainda havia espaço para uma solução pacífica. O Japão se aproveitou dessa percepção para ganhar tempo, posicionar sua frota e atacar no momento mais vulnerável possível. É essa combinação, diálogo aparente e golpe repentino, que sustenta o rótulo de traição.
Além disso, o ataque foi calculado para causar o máximo impacto psicológico. Não se tratava apenas de destruir navios, mas de humilhar, chocar e desmoralizar. A escolha de Pearl Harbor, longe do fronte principal, reforçou essa intenção simbólica. Era uma mensagem clara: nenhum lugar era seguro. O que os estrategistas japoneses não compreenderam foi a natureza da resposta americana. Em vez de quebrar o moral, o ataque o solidificou. Em vez de dividir, uniu. A sociedade americana transformou o sentimento de traição em energia produtiva, canalizando recursos, indústria e população para um esforço de guerra sem precedentes. Em poucos anos, os Estados Unidos se tornariam a maior força militar e industrial do planeta. O ataque, que deveria garantir vantagem estratégica, acabou acelerando a derrota japonesa. Pearl Harbor, portanto, ocupa um lugar singular na história. Ele não pode ser reduzido a um simples ato de agressão, nem a uma jogada puramente militar. Foi um ponto de inflexão onde estratégia, diplomacia, erro de cálculo e choque cultural se encontraram de forma explosiva. Chamá-lo de o ataque traiçoeiro não é apenas uma escolha emocional, é uma interpretação construída a partir de fatos concretos: a ausência de aviso eficaz, o contexto diplomático, o impacto psicológico e a forma como o ataque foi percebido por aqueles que o sofreram. Ao mesmo tempo, compreender os motivos japoneses não significa justificá-los. Significa reconhecer que decisões históricas raramente nascem de uma única causa. Pearl Harbor foi resultado de medo, pressão econômica, ambição imperial e uma aposta estratégica desesperada. No fim, o ataque, que pretendia evitar uma guerra longa, acabou garantindo exatamente isso. E o mundo jamais seria o mesmo depois daquela manhã silenciosa, que terminou em fogo, fumaça e uma palavra que atravessaria gerações: traição. Se você ficou até aqui no vídeo, escreva "Eu fiquei". Assim vou saber quem gostou e vou poder agradecer. Agora deixe o seu like e inscreva-se no canal. Eu vou deixar uma indicação de vídeo, vai aparecer aqui na tela final.